Olá, uma ótima noite para você. Adolescente de 17 anos fica ferido em acidente entre carro e moto em Patos de Minas. Hanseníase, sintomas, prevenção e combate ao preconceito. No NTV News deste sábado, 25 de janeiro, você também vai ver. 2 suspeitos são presos por estelionato e furto em Carmo do Paranaíba. Polícia Militar de Meio Ambiente prende suspeito de caça e cativeiro de animais silvestres. Voo com 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou em Minas Gerais nesta sexta-feira. Aumento nos juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Brumadinho, 6 anos depois, ações tentam amenizar a dor sem esquecer o crime. Abandono de animais. Apesar de ser crime, prática aumenta durante as férias. Cursos de qualificação podem ser opção para nova profissão. O governo de Minas vai investir 40 milhões em aprendizagem digital. Cratera se abre na Avenida Angra dos Reis, no bairro Laranjeiras. Equipe sub-20 do Mamoré realiza amistoso. Cruzeiro e Betim se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. E Monjolinho de Minas realiza o 23º Encontro de Carros de Bois e mantém viva a tradição. Eu sou Amanda Oliveira e o NTV News começa agora. Na noite desta sexta-feira, um acidente na Avenida Brasil, esquina com a Rua Espírito Santo, em Patos de Minas, deixou um adolescente de 17 anos ferido. De acordo com a Polícia Militar, o jovem que dirigia uma motocicleta modelo Yamaha Factor 125 seguia pela Avenida Brasil em direção ao centro quando tentou realizar uma conversão à esquerda na Rua Espírito Santo. Nesse momento, o carro que vinha logo atrás colidiu com a motocicleta e o impacto arremessou os 2 veículos contra a fachada de uma empresa próxima. O motorista do Gol fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O adolescente foi socorrido por uma unidade do SAMU e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Ele apresentava ferimentos no rosto e se queixava de dores no ombro esquerdo. Segundo os motoristas, o jovem relatou não se lembrar do ocorrido. Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que a motocicleta estava com licenciamento vencido há 11 anos. Desde 2013, o veículo foi apreendido e levado ao pátio credenciado do Detran. As autoridades seguem rastreamento para localizar o condutor do carro. Mais um acidente complicado, aqui em Patos de Minas, mais um registro envolvendo uma motocicleta. A Polícia Militar Rodoviária recebeu informações de que havia ocorrido crimes de estelionato e furto em Carmo do Paranaíba. Conforme informações, os criminosos abordaram a vítima, um idoso de 68 anos, na rua e disseram que iam fazer uma oração para ele e para seu dinheiro. Na agência bancária, enquanto os suspeitos se apropriavam do cartão bancário e senha da vítima, eles sacaram R$500. Os suspeitos estariam em um veículo Gol da cor cinza. Na rodovia BR-352 em Patos de Minas, uma guarnição policial da Polícia Rodoviária visualizou um veículo com as mesmas características e iniciou uma perseguição, abordando o veículo na mesma rodovia, na rodovia 365, logo após a estrada de Sumaré, sentido a Comunidade do Leal. No veículo estavam 3 ocupantes, sendo que, durante a averiguação, um deles fugiu para uma propriedade rural às margens da rodovia, sendo ele moreno, calvo, altura estimada de 1,70, trajava camiseta polo na cor amarela, calça jeans e sapatos claros. Os outros suspeitos tinham 47 e 53 anos, vindos do estado da Bahia. Eles foram reconhecidos pela vítima em Carmo do Paranaíba e foram presos, e parte do dinheiro e materiais usados no crime foram apreendidos. A polícia montou uma grande operação na tentativa de capturar o terceiro suspeito, mas ele ainda não foi localizado. A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou, nesta sexta-feira, uma operação no distrito de Galena, em Presidente Olegário, que terminou com a apreensão de armas, munições e aves silvestres mantidas em cativeiro. Um homem de 55 anos foi preso em flagrante.
Atendendo a uma denúncia anônima, os militares foram até o distrito de Galena, em Presidente Olegário, onde foram identificados o local e o denunciado. Durante a abordagem, uma gaiola com uma arara canindé foi encontrada nos fundos da casa. Ainda durante a fiscalização, foram encontrados em um cômodo na área externa 3 canários da terra em gaiolas, um alçapão utilizado para a captura de pássaros e um papagaio verdadeiro. Durante as buscas dentro da residência, foram encontrados um coldre, uma garrucha 320, uma espingarda Boito e 11 munições calibre 357 MAG CBC intactas, 4 munições calibre 357 MAG CBC deflagradas, 10 munições calibre 38 CBC intactas, 69 munições calibre 22 intactas e 13 munições calibre 22 deflagradas. Um crânio de veado, que era usado como decoração, também foi encontrado na sala do suspeito. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Depois do intervalo, aumento nos juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. E cratera se abre na Avenida Angra dos Reis, no bairro Laranjeiras. O primeiro voo de deportados da era Trump com destino ao Brasil chegou ontem em Minas Gerais. O avião com 88 brasileiros pousou em Confins, na capital mineira. Os brasileiros que chegaram algemados foram recebidos e liberados das algemas pela Polícia Federal. A Polícia Federal proibiu que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas. Os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros. A deportação reflete a série de medidas adicionais para restringir a admissão de imigrantes brasileiros ou de qualquer outra origem, anunciadas por Donald Trump durante sua posse como presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Este é o segundo voo com deportados com destino a Confins neste ano. O primeiro pousou em 10 de janeiro, ainda sob a gestão do ex-presidente Joe Biden, com 100 pessoas a bordo. Entre quinta e sexta-feira, 538 imigrantes ilegais de diferentes origens foram presos desde a posse de Trump, de acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em seu perfil de uma rede social. Uma enorme cratera tem preocupado moradores do bairro Laranjeiras, em Patos de Minas. O repórter Luiz César te mostra a situação do local. Nossa reportagem está bem aqui na Avenida Angra dos Reis, no bairro Laranjeiras, aonde, como a gente pode observar, está uma parte aqui informando a interdição da avenida com essas situações colocadas aqui pela prefeitura para poder interditar isso aqui. O motivo, você vai ver comigo agora o que fez com que a Prefeitura de Patos de Minas interditasse esse ponto. Simplesmente isso, essa cratera enorme, que assim, de uma dimensão muito perigosa, a qual se abriu aqui dentro dessa mata, aqui na Avenida Angra dos Reis. Uma cratera que foi caindo com o tempo, com o passar do tempo, ela foi caindo e caindo ainda mais. E como a gente pode observar nas imagens, ainda há muito risco de acabar caindo ainda mais, já que a gente vê que há rachaduras entre essas paredes aqui, né, que se criaram, e outras que já caíram. Situações essa que preocupam os moradores aqui da Avenida Angra dos Reis, dessa parte aqui próximo ao bairro Laranjeiras, aos moradores, aos comerciantes que tem por aqui também, devido ao perigo que tem por aqui. Quem utiliza a Avenida Angra dos Reis aqui para fazer uma caminhada e também está passando por aqui com o seu veículo, tem que evitar, porque foi colocado isso daqui pela prefeitura justamente para que as pessoas não cheguem perto dessa cratera. Porque eu vou pedir até para o Lázaro mostrar, Lázaro, aqui ó, a gente até pegando um pouquinho, aqui ó, cerca de 1,5 pé do último aqui, que ainda tem para o meio fio. Então o risco aqui para os moradores está bem grande aqui
para os moradores e para todos que vivem aqui na região. Situação essa que já vem desde muito tempo, segundo informações a qual a gente conseguiu conversar com alguns moradores que não quiseram gravar a entrevista. A Defesa Civil já esteve aqui interditando o local, mostrando a dificuldade em relação a essa cratera que vai só piorando com o passar do tempo, principalmente agora com esse período chuvoso. Por isso, aguarda-se o quanto antes uma solução para essa cratera antes que vire uma tragédia. É uma situação bastante complexa e preocupante. Nós pedimos resposta à Prefeitura de Patos de Minas, ainda não obtivemos nenhuma manifestação, mas vamos continuar acompanhando e o jornalismo da NTV vai trazer mais informações e os desdobramentos dessa história na próxima semana. O Conselho Nacional de Previdência Social decidiu aumentar o teto das taxas de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS. Conversando com alguns aposentados pelo centro de Patos de Minas, foi possível notar que o hábito de realizar operações de crédito consignado é muito comum entre eles. Já fiz um punhado já. E, através da minha aposentadoria é bem mais fácil fazer. Né? Eu nunca fiz, mas alguém fez escondido o meu nome. Eu estou pagando um empréstimo que eu não fiz, entendeu? Estou tendo esse prejuízo e não sei nem como explicar. Como fazer para recorrer a isso. Os aposentados e pensionistas do INSS pagarão mais nas futuras operações de crédito consignado. O teto de juros subiu para 1,8% ao mês. O aumento da taxa de juros dos empréstimos consignados veio depois do aumento da taxa Selic. As instituições financeiras pressionaram e o Banco Central, após o aumento da taxa Selic, aumentou a taxa de juros dos empréstimos consignados, que estava em 1,66 e foi para 1,80. Então, nós tivemos um aumento aí de 0,14 na taxa de juros dos empréstimos consignados. Com o aumento desses juros, provavelmente haverá um aumento nas ofertas de empréstimo. A margem consignável, hoje ela é de 45% do valor do benefício, sendo 35% em relação aos benefícios, 5% em relação ao cartão de crédito e 5% em relação ao cartão de benefício. Então, tem que ter essa atenção para que você não ultrapasse a margem consignável e fique dentro dos limites aí possíveis da realização dos empréstimos. É necessário que os aposentados estejam atentos na hora de realizar um empréstimo para que consequências negativas não venham no futuro. Por mais que pareça um aumento pequeno, pode se tornar algo maior a longo prazo. Ele deve ficar atento aos golpistas. São momentos em que, quando você aumenta a oferta do consignado, a gente abre margem para a possibilidade de golpes. Então, o segurado ele tem que ficar atento, cuidado nos empréstimos consignados realizados via remoto, né, via ligações telefônicas e tudo mais. Se há realmente essa necessidade da realização do empréstimo consignado, que procure a agência no qual recebe, né, o benefício ou em uma agência de sua confiança para que você tenha atenção às taxas, o que realmente você está pegando de empréstimo, qual que é o valor de juros, qual a quantidade de parcelas, para que isso não comprometa a renda familiar. E depois do intervalo você vai ver. Brumadinho, 6 anos depois, ações tentam amenizar a dor sem esquecer o crime. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, completa 6 anos hoje. O desastre matou 272 pessoas e provocou danos e destruição em quase 30 municípios. (19) 25 de janeiro de 2019, meio-dia e 28.
A barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompe. O mar de lama de rejeitos de minério engoliu tudo que estava abaixo da barragem. 272 pessoas morreram. Brumadinho nunca mais foi a mesma. Seis anos depois, familiares ainda choram a perda dos seus e buscam por justiça. Ednei é um sobrevivente. Ele estava no restaurante onde foram encontradas a maioria das vítimas. Ele conseguiu fugir a tempo, nunca mais vai esquecer tudo o que viveu naquele dia. Hoje, ele vive à base de 6 remédios diferentes. Para me levantar um dia é difícil. Todo dia é uma luta. São 6 remédios todo dia para depressão. Como eu te falei, não durmo. São 3 para dormir, não dormo, pesadelos. Já fui e voltei várias vezes. Eu tenho um psiquiatra, né, que cuida de mim desde o dia, Dr. Bruno, psicóloga, doutora Karina, cuida de mim. Eu faço várias terapias, yoga, acupuntura, pedalo. Eu cheguei a pesar 102 quilos. Aí eles iam me internar no André Luiz. Eu optei por correr. Aqui em Brumadinho tem um Bruma Runner. Meu psiquiatra falou, você dá um jeito ou ia me internar. Para amigos e familiares, lembrar sobre o rompimento da barragem é lutar pela memória, justiça e refletir sobre os impactos da mineração na sociedade e no meio ambiente. Alguns projetos socioculturais realizados aqui na cidade de Brumadinho vêm mobilizando e conscientizando sobre a tragédia. O seminário Memórias do Irreparável, 6 anos do rompimento, reúne convidados que relembram pessoas, situações e tudo que envolve o rompimento. É relembrar, entendeu? É não deixar que realmente caia no esquecimento. O brasileiro tem mente curta, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Até porque aconteceu Mariana, a gente se calou. E aí aconteceu Brumadinho. Então a gente não pode se calar mais. Porque senão realmente vai acontecer outros rompimentos de barragem. A jornalista Daniela Arbex já produziu materiais de outras tragédias brasileiras. Ela morou 1 ano em Brumadinho e viu de perto todos os desdobramentos e escreveu o livro Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. Daniela voltou à cidade para participar de um painel do seminário. Eu acho que é fundamental a gente se reunir para recontar essas tragédias brasileiras. Eu falo sempre que o direito à memória é o direito de um povo. E é isso que forja a nossa memória cultural e, mais do que isso, que forja a nossa identidade. Então, se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. Mas as ações atravessam os limites do município de Brumadinho e levam informações importantes para todo o Brasil. Helena é mãe de 2 vítimas do rompimento, mas ela também perdeu a nora e o neto. Todos estavam na pousada Nova Estância, que foi destruída pelo mar de lama. Helena transformou o luto em luta e criou o Instituto Camila e Luiz Taliberti. A indignação era tamanha, né, que eles nos propuseram criar uma instituição para que não se perdesse o que tinha acontecido, para que não fosse esquecido a tragédia e para que esse instituto fosse voz de conscientização de uma sociedade que não sabe os danos e os impactos da mineração nas comunidades, na vida das pessoas. O Instituto tem algumas ações sob tutela. A exposição Paisagens Mineiradas é uma delas. 12 mulheres artistas se reúnem e criam pinturas, gravuras, videoartes e instalações que mostram os impactos da mineração. Isadora é uma das curadoras da exposição, moradora de Brumadinho a vida inteira. A gente desenvolveu essa exposição pensando em como que a gente, através da arte, consegue semear novos imaginários possíveis, assim. Ao mesmo tempo, uma denúncia, né, através de uma arte que denuncia e que reafirma as nossas memórias e as nossas posições, mas que, ao mesmo tempo, propõe novos caminhos, né, novos caminhos de paisagens vivas, né, que não sejam paisagens destruídas pela mineração, como foi nossas vidas.
É exatamente isso, né? Lembrar, não se esquecer para que coisas assim não se repitam. E ainda falando sobre a tragédia de Brumadinho, pacientes com estresse pós-traumático na cidade não são casos isolados e desde a tragédia, especialistas em saúde mental trabalham para amenizar o sofrimento de quem perdeu um ente querido, além do patrimônio de uma vida inteira. Maria Aparecida perdeu o irmão que estava trabalhando na horta da família em Córrego do Feijão durante o rompimento da barragem. Uma pausa na ligação do telefone celular. Momentos de angústia e dor profunda. Deu meio-dia e 28, eu estava falando com ele no telefone e as últimas palavras que eu ouvi ele falando que me amava muito. Aí só ouvimos o estrondo, eu já comecei a gritar que ele tinha morrido. O corpo do irmão foi encontrado cerca de 2 meses depois. Cida e o filho precisaram buscar ajuda e tratamento psicológico. Ela conta que chegou a tomar cerca de 14 tipos de medicamentos para vencer a depressão e a ansiedade. Até então a gente nem sabia o que era uma depressão, sabe? Porque a gente que é agricultor, a gente não tem muito tempo para essas coisas, sabe? E quando eu mais percebi na minha vida, eu já estava no mais profundo poço. Hoje, Cida diminuiu o uso de medicamentos, mas deixou a agricultura de lado e montou uma sorveteria para sobreviver. Mas a vida da família nunca mais foi a mesma. 6 anos após a tragédia, os atendimentos em saúde mental aqui em Brumadinho mais do que dobraram depois do rompimento da barragem. Os atendimentos e internações hospitalares por causa de abuso de medicamentos também cresceram. E um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz e a UFMG demonstrou o aumento da prevalência na população da cidade de sintomas como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, pior qualidade do sono e ideias de morte ou automutilação. Além dos familiares das vítimas, mulheres, idosos e moradores das áreas mais próximas à mineração foram os que mais sofreram. Só de medicamentos antidepressivos foram indicados mais de 105 mil unidades. Grande parte dos familiares das vítimas do rompimento da barragem é atendida pelas equipes do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Agora nós estamos propondo uma nova ampliação da equipe, uma nova ampliação do serviço, porque o que a gente entende é que é de muito longo prazo o impacto da saúde da população. No início foi um alvoroço danado, às vezes as pessoas não tinham sequer noção de que ainda estavam com um sofrimento, que era uma tristeza, que era uma angústia. No início isso ficou. Hoje a gente já percebe que as pessoas estão saindo mais para procurar ajuda, mas para além disso a gente tem aqueles que ainda estão em elaboração de um luto, com toda uma dificuldade, porque a cidade mudou demais, a gente não tem mais a mesma rotina de vida que a gente tinha antes e às vezes as pessoas não se dão conta de que estão tão adoecidas. Do luto eu fiz a luta, sabe? E eu espero muito, sabe, que Brumadinho volta a ser o que era. Depois do intervalo, abandono de animais. Apesar de ser crime, prática aumenta durante as férias. Hanseníase, sintomas, prevenção e combate ao preconceito. A hanseníase, também conhecida como lepra, ainda preocupa em Minas Gerais, com mais de 1.000 novos casos registrados anualmente. Vamos entender mais sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. Você sabia que a hanseníase, mais conhecida como lepra, é registrada em todo o Brasil todos os anos? Só em Minas Gerais, cerca de 1,3 mil casos são registrados. E nós estamos aqui para entender mais sobre essas doenças e quais são os cuidados necessários para poder evitá-la. Doutor, o que é a hanseníase? É uma doença infecto-contagiosa que deixa algumas áreas do corpo dormente e formigado, que antigamente era conhecida como lepra.
E é uma doença que tem muito preconceito, tem muito estigma, mas é uma doença que tem 100% de cura. Segundo o médico, é importante ficar atento aos sinais que a doença apresenta. Quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais fácil é o tratamento e menor são as cicatrizes que a pessoa vai ficar. Essas cicatrizes são as dormências, as feridas. Atualmente, o SUS oferece atendimento gratuito para as pessoas que enfrentam a hanseníase. As unidades básicas de saúde, o PSF, eles estão aptos a fazer esse diagnóstico e, na dúvida, ou uma vez feito o diagnóstico, é encaminhado para o serviço de atendimento especializado, que é o CIAI, que lá a gente faz o diagnóstico, faz o tratamento, o medicamento é oferecido de graça e isso não tem dificuldade nenhuma, não tem dificuldade em agendamento e é isso que a gente chama atenção. Doutor, eu queria saber se a hanseníase é contagiosa. Só uma forma da doença é contagiosa desde que não esteja sob tratamento. Ela tem 4 tipos de doença, 4 formas da doença, 4 manifestações da doença. Dessas 4 formas, apenas uma é contagiosa, as outras 3 não. E mesmo a forma contagiosa, uma vez iniciado o tratamento, com 10 dias, essa contagiosidade cai a 0. Doutor, uma pessoa com hanseníase pode levar uma vida normal durante o tratamento? Sem dúvida nenhuma. O tratamento não interfere na qualidade e na rotina diária das pessoas. A pessoa toma um remédio e continua trabalhando, se divertindo, tendo relações, vida normal. Doutor, e outra dúvida, pessoas com hanseníase precisam ficar isoladas igual no passado? Absolutamente, não deve, nem pode e nem é necessário, uma vez que quando a gente faz o diagnóstico, com 10 dias de tratamento, a contagiosidade já cai a 0. Então não existe essa necessidade do isolamento para parar a contagiosidade. Isso era numa época antiga que nem tratamento específico tinha e também os médicos tinham pouco conhecimento da doença. Hoje isso não existe mais. Informações valiosas, né? Muito importantes. E na dúvida, procure um médico. O governo de Minas anunciou que tem fortalecido ações para combater o abandono de cães e gatos, que aumenta durante o período de férias. São programas de microchipagem e resgate de animais abandonados que já atenderam 200 mil animais desde 2022 em todo o estado. Ana Carolina adota animais de rua desde 2020. Época em que abandonos de animais eram frequentes no contexto da pandemia. Para ela, o combate ao abandono é algo que precisa de políticas públicas. Os animais nas ruas, eles estão sujeitos a envenenamento, todo tipo de maus tratos, acidentes, atropelamentos, doenças, brigas entre si. É uma fauna domesticada, né? Então a gente é responsável por eles. E nas ruas eles não têm mesmo chance de sobreviver. O governo do estado possui programas de esterilização de animais domésticos, de microchipagem e de saúde básica animal. Na época das festas de finais de ano, normalmente meses de dezembro, janeiro e até mesmo fevereiro, é recorrente um aumento do abandono de animais. Infelizmente, né? Essa prática, infelizmente, ainda acontece e o Estado vem atuando para tentar diminuir, para tentar punir e para tentar colaborar com ações que façam a redução desse tipo de ação. Tem também o Programa Estadual de Resgate Animal, que doou carros aos municípios por meio de convênios para resgate e acolhimento de cães e gatos. No início desse convênio, a gente já resgatou mais de 600 animais para tratamento, para castração, para programas de adoção e para realização de programas também de conscientização e vacinação. Os atendimentos são realizados através de denúncias, de solicitações, e também em escoltas diárias de rotina pela cidade, onde a gente encontra o animal debilitado e faz o recolhimento para tratamento aqui no setor. Através da vigilância, Letícia conheceu o trabalho do canil e adotou a Dominica, que estava abandonada em um lote vago com outros 4 filhotes, a mãe e outra cachorrinha.
Para ela, a adoção significa uma nova chance para animais e uma responsabilidade que é assumida por quem adota de dar todos os cuidados. Eu adotei a Dominica tem 20 dias, do Centro de Castração aqui de Pompéu. Ela foi vacinada, vermifugada, e aqui em casa é só alegria, desde que ela chegou. Iniciativa interessante, né? É bom cuidar dos nossos bichinhos de estimação, desses bichinhos tão amorosos. A gente vai mudar um pouco de assunto agora e a gente vai falar de carreira. Início de ano pode ser a época perfeita para mudar de carreira, arrumar um novo emprego e também se qualificar. Entidades como o Senac têm milhares de vagas em cursos técnicos em várias áreas e o Cine está de portas abertas esperando candidatos para as vagas de emprego. O Elmo trabalha na área da saúde e faz o curso de técnico de segurança do trabalho. Ele decidiu aproveitar a oportunidade para aprimorar os conhecimentos e buscar melhorias na carreira. A gente, como está do outro lado da parte da enfermagem, a gente tinha normas, algumas técnicas, né? Mas a gente só poderia usar elas juntamente com um profissional da área da segurança. Então eu achei muito interessante, né? E eu vi a possibilidade também de uma oportunidade de subir na empresa com outras oportunidades além da área da enfermagem. As vagas gratuitas no Senac são oportunidades para quem encara o início do ano como o começo de um novo ciclo e quer aplicar essa mentalidade à vida profissional. No total, são mais de 1.400 vagas abertas para os cursos de diversas áreas, como informática, gastronomia, gestão, saúde, entre outras. A gente observou que tem uma procura maior em janeiro, porque as pessoas elas querem mudar a sua vida, elas querem abrir novas possibilidades. Então, este é o momento das pessoas se qualificarem, esse é o momento, porque se qualificando a pessoa, ela tem uma melhor oportunidade do mercado, ela tem uma competitividade melhor. Capacitações como essas podem ajudar na hora de entrar no mercado de trabalho ou mudar de emprego. E nesta parte, o Cine representa uma ponte entre empresas e trabalhadores que buscam vagas de emprego. O Cine, ele é a porta de entrada. É a porta de entrada do trabalhador, é a porta de entrada da empresa, tanto a empresa para colocar ali a vaga de trabalho, encontrar um melhor perfil, como o trabalhador também, porque lá ele vai ter diversos serviços que vai garantir a ele ali ou aquele emprego, ou se não, como a gente falou, a questão da qualificação. Rian também é aluno do Senac e sempre quis trabalhar com informática. A partir dessa oportunidade, ele pôde começar seus estudos na área. Eu decidi me inscrever no mercado de administração para ver mesmo se é isso que eu quero. Agora, tanto as duas carreiras são boas carreiras, mas o meu sonho assim é ser técnico em informática e ingressar cada vez mais na área da informática. O governo de Minas vai investir 40 milhões de reais para modernizar os ambientes de aprendizagem digital das escolas estaduais e melhorar a gestão escolar. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia, seja no trabalho ou na educação. Por isso, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, investirá mais de 40 milhões de reais para modernizar cada vez mais os métodos de ensino nas escolas. A principal novidade é o uso da plataforma educacional Google Workspace for Education Plus, que oferece uma grande variedade de ferramentas para transformar o aprendizado digital. A plataforma também utiliza inteligência artificial, enriquecendo cada vez mais os métodos de ensino para os alunos. Cerca de 300 mil profissionais e mais de 1,36 milhão de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos vão ser beneficiados com o ensino mais tecnológico. Esta aquisição vai ampliar em muito os recursos de comunicação e interação, que vai tornar mais atrativo e eficiente os conteúdos a serem trabalhados e as aprendizagens a serem desenvolvidas por nossos estudantes. Para melhor utilizar a plataforma, haverá uma capacitação para que os colaboradores utilizem as novas ferramentas da melhor maneira possível, e o treinamento será conduzido por especialistas do Google. Outra grande inovação será a implementação de um novo sistema automatizado para a organização dos horários, otimizando a gestão escolar e facilitando a organização das aulas, turmas, professores e disciplinas. Aproximadamente 3.000 unidades escolares que possuem pelo menos 2 turmas serão elegíveis para utilizar o serviço.
Depois do intervalo, a gente fala de esporte. Cruzeiro e Betim se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. E falamos também de festa. Monjolinho de Minas realiza o 23º Encontro de Carros de Boi e mantém viva a tradição. Hora de falar de esporte no NTV News. Visando a disputa da Taça Patos em fevereiro, a equipe sub-20 do Mamoré realizou um amistoso preparatório na tarde deste sábado. O Mamoré na preparação para disputar a Taça Patos 2023. A equipe sub-20 do Mamoré na preparação para disputar a Taça Patos nesse ano de 2025 realizou um amistoso na tarde deste sábado aqui no estádio Bernardo Romídia de Queiroz. Amistoso esse que foi contra a equipe do Spartacus e terminou com a equipe sub-20 do Mamoré vencedora. O treinador Paião destacou a importância desse primeiro amistoso para a equipe sub-20 e a preparação para a disputa da Taça Patos. E o time está bem, né? Foi o primeiro jogo, nós temos alguns meninos remanescentes do campeonato passado, temos repatriado outros que jogaram com a gente um tempo atrás. Fizemos um bom jogo, fizemos um bom treino, né? Na verdade, e agora é continuar treinando, tentar marcar mais um amistoso para o final de semana, porque no dia 8 de fevereiro começa a competição e os meninos que estão aproveitando bem essa semana de treinamentos para a gente chegar nessa competição bem preparado e os objetivos que for traçados ser cumpridos. A competição começa no dia 8 de fevereiro e contará com 10 times participantes, divididos em 2 grupos de 5 times cada. A Taça Patos será importante para que os atletas possam se preparar visando a disputa do Campeonato Mineiro Módulo 2 deste ano. Eles usar essa Taça Patos aí para se preparar para usar o máximo de jogadores no Módulo 2. Né, o presidente já deu a letra dizendo que vai aproveitar o máximo que tiver condições. Logicamente, ele vai ter que mostrar qualidade, mostrou qualidade no campeonato passado, agora tem que continuar mostrando na Taça Patos. A gente acredita que tem vários garotos aí que tem potencial para ser usado e a gente continua o trabalho, sempre buscando melhorar ao máximo e que o Mamoré seja sempre beneficiado e tomara que faça um grande campeonato Taça Patos e depois um grande campeonato da Módulo 2 para que atinja o objetivo final, que é chegar à primeira divisão. Cruzeiro e Betim abriram a terceira rodada do Campeonato Mineiro neste sábado. O jogo, que terminou 1-1, foi disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Betim saiu na frente com gol de Eurico no primeiro tempo. O Cruzeiro conseguiu o empate apenas no final do segundo tempo. Lautaro Dias foi o autor do gol de empate da Raposa. Fim do jogo, 1-1. O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, onde enfrenta o Itabirito. Já o Betim joga na quarta-feira contra o Democrata de Governador Valadares. Neste sábado, aconteceu o tradicional desfile de carros de boi pelas ruas do distrito de Monjolinho de Minas, no município de Lagoa Formosa. O distrito de Monjolinho de Minas, pertencente ao município de Lagoa Formosa, reafirmou sua tradição e identidade cultural com a realização do 23º Encontro de Carros de Bois. O evento reuniu mais de 80 carros nesta edição, em um desfile pelas ruas da localidade, resgatando um dos meios de transporte de carga mais antigos do país. Olha, para nós de Lagoa Formosa, aqui para a comunidade de Monjolinho, representa muito. São Sebastião, padroeiro de Monjolinho, né? Então essa tradição aqui a gente não pode deixar ela acabar. E a gente está empenhado em nossos 4 anos apoiar a festa de São Sebastião aqui em Monjolinho. É um momento único. Acho que voltar ao passado é muito importante. O Encontro de Carros de Bois é um dos momentos mais esperados da festa em louvor a São Sebastião, celebração religiosa que faz parte do calendário cultural de Monjolinho de Minas. Não pode esquecer do santo, né? Padroeiro da localidade, a louvor a São Sebastião.
O desfile, como anos anteriores, contou com a participação de dezenas de carreiros, vindos de diversas cidades da região do Alto Paranaíba. Tem muitos anos nós vem cá, né? E agora pegou gosto e todo ano vem. Já direto, vem todo ano. Pretende vir mais vezes? Depende. Quando eu estiver vivo, eu tô vindo. E por que o senhor gosta tanto? Não, é o melhor trem que tem, né? É o melhor que tem. Entre os participantes, algumas histórias se destacaram. Seu Antônio, membro da comunidade há 30 anos, contou que já participou de várias edições do evento e que a tradição está sendo transmitida para as próximas gerações. São Sebastião é o nosso macho, né? Que nós temos a nossa fé, que evita nós da peste, guerra, né? E dos animais. Você é devoto? Sou devoto de São Sebastião e sempre participei da comunidade. Isso aí vai ficar para sempre, minha filha. E a sua família faz parte, participa? Tem meus filhos, tem minha neta. Eu tenho aquela junta de bezerro ali, ó. Vocês podem até filmar ela. A minha neta hoje não tá aí comigo, mas ela guia ela para mim. Então isso é um prazer muito grande pra gente. E falando em tradição, o almoço é um dos momentos mais aguardados na festa em louvor a São Sebastião aqui em Monjolinho. E nós viemos acompanhar os preparativos aqui na cozinha. Os voluntários estão aqui preparando desde as 4 da manhã. Que é a primeira vez. Mas eu sempre ajudo nessas tradições de festa? Isso sim, mais de 20 anos. E o que o senhor está achando de participar aqui no Monjolinho? Ah, não, pela primeira vez está sendo ótimo, bom demais. O senhor está preparando aqui o tutu? Isso, sim, sim. São quantas horas que o senhor está aqui já? Depois que nós armamos o feijão cozinhar aqui, deu das 4 horas da manhã, até agora. Ainda não está pronto ainda não, vai mais umas 2 horas de prazo ainda. Mas já pode servir já, viu? Eu estou ajudando a cozinhar as pelotas. Mas eu faço de tudo. Se precisar de mim, quando precisar do outro, eu sou uma mão cheia em tudo, sabe? Faço tudo. É muito bom, só tem muitos e muitos anos que a gente peleja e é muito bom. Qual que é o cardápio? É arroz branco, tutu, macarrão, salada, batatinha, pelotinha e carne de porco. Com mais uma edição de sucesso, a festa de São Sebastião e o encontro de carros de boi de Monjolinho de Minas reafirmaram seu papel na preservação da cultura mineira. Essa tradição não pode deixar morrer, né? O carro de boi não pode deixar morrer, não. É uma cultura, é uma tradição da região, vem muitos carreiros de longe participar. A participação da agora, 85 carros de boi. Comida para todo mundo no 0800, o almoço daqui a pouquinho. E é isso aí, mantendo a tradição. Todo sábado nesse NTV News eu fico aqui, com água na boca, com essas matérias maravilhosas e principalmente, né, claro, a gente brinca, fala da questão da comida, mas é a questão da tradição, da fé. É muito bonito ver o envolvimento das pessoas nesse tipo de atividade. Eu fico muito feliz de a equipe ter tido a oportunidade de ir e a gente poder mostrar toda essa tradição e a beleza dessas festas e comemorações populares aqui da nossa região. O NTV News de hoje fica por aqui. Eu espero vocês na segunda-feira, a partir de meio-dia, no programa Gui Boa Ventura. Uma ótima noite, um ótimo sábado para vocês e até lá!